Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo e com a tua casa. Amém? Deus abençoe, tá? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu feriado, se você estiver assistindo esse vídeo. Hoje, quinta-feira, feriado. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Em nome de Jesus. Estou aqui mais um dia, mais uma vez, para falar, né, desse Deus maravilhoso, falar as maravilhas do Senhor, né, falar sobre Ele, testemunhar sobre Ele. E por quê, né? Por que hoje eu uso as minhas redes sociais para... Porque se você que me segue aí, puxar aí nos meus feeds aí, no Facebook e no Instagram, você vai ver que eu não faço mais nada nas minhas redes sociais, além de realmente proclamar, né, a mensagem do Senhor, proclamar o Evangelho. E por quê, né? Por que eu faço isso hoje? Qual o motivo? O primeiro motivo é uma ordenança do Senhor Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, né, antes deles realmente será assunto aos céus, ele fala, né, ele dá essa ordenança para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todos os povos, a todas as nações. Então, primeiro, porque isso é uma ordenança, isso é uma ordem que Jesus deixou expressa àqueles que são seus discípulos. E não foi para os discípulos lá da Bíblia, não. Para todos aqueles que creem em Jesus, para todos aqueles que realmente são discípulos do Senhor, a todos aqueles que vieram depois, né, daqueles que vieram perpetuando o discipulado, né, que Jesus fez aqui na terra e continua fazendo. Então, é uma ordenança do Senhor. E segundo, porque eu preciso comunicar aqueles que me ouvem, aqueles que me seguem, ou aqueles que recebem essa mensagem, às vezes por compartilhamento, enfim. Eu preciso testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, porque Deus fez um milagre na minha vida. Deus fez uma obra milagrosa, porque o nosso Deus é o Deus de milagres, né? E Ele transformou a minha vida. Como Ele transformou água em vinho no casamento lá em Canaã, Ele fez com a minha vida, Ele transformou a minha vida. De um cara que não era nada, de um cara que não tinha perspectiva de vida, de um cara que não era exemplo para ninguém, que nunca tinha dado certo com nada, Ele transformou a minha vida. Hoje, a minha vida tem um propósito. Hoje eu tenho um propósito na minha vida. Algo que eu não tinha, eu achava que eu vivia por viver. E Deus me deu um propósito, Deus ele abriu os meus olhos e Ele me mostrou e me mostra o porquê eu nasci, porquê Ele me colocou no mundo, porque Ele coloca cada vida que nasce, cada ser que nasce, independente de como é o nascimento, independente de como foi a concepção, a vida, ela é dada por Deus. Deus permite a vida é uma permissão de Deus. Então, todos aqueles que Deus permite a vida é porque Ele tem um propósito. É que a grande maioria não encontra esse propósito. A grande maioria não encontra esse propósito. E eu, graças a Deus, eu encontrei esse propósito. E o meu propósito principal é testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. O milagre que eu sou hoje, o milagre vivo que eu sou, de transformação de vida, transformação de caráter, transformação de tudo. Então eu preciso testemunhar o que Deus fez, eu preciso falar desse Deus, eu preciso que as pessoas conheçam da maneira com que eu o conheço, né? Conheçam na intimidade. Então é por isso que eu uso as minhas redes sociais hoje para proclamar a palavra, para falar. E eu creio que todas as vezes que Deus me usa para trazer uma mensagem, alguma alma ela é alcançada. Não sei aonde, não sei quem, mas ela é alcançada porque a palavra de Deus diz na Bíblia que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aquilo que o Senhor lança, ele vai e alcança o objetivo ao qual foi lançado. Então, tudo aquilo que Deus me usa para falar, eu creio que alcança o objetivo e é trazido para o Senhor de volta. Então, eu creio que em tudo isso, em todas as mensagens aos quais Deus me usou para pregar, para trazer, uma alma foi alcançada. Eu creio em nome de Jesus, porque eu creio que a palavra de Deus é verdade. Então, dito isso, vamos para a mensagem de hoje. O texto que vai direcionar a mensagem de hoje está lá no livro do profeta Jeremias,
capítulo 21, versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhes Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: digam a Zedequias. Aí só dando uma pausa aqui. Então vamos lá. Antes da resposta de Deus, né? O que está acontecendo aqui? Qual que é o contexto desses primeiros textos, né? Dessas primeiras palavras? O rei de Israel, né? O rei de Judá, Zedequias, envia os seus servos para falar com o profeta Jeremias, né? Homem usado por Deus. Para quê? Para consultar o Senhor, porque o rei Nabucodonosor da Babilônia cercou a cidade e está construindo rampas de acesso para poder penetrar dentro da cidade, atacar a cidade por dentro, né? E o exército babilônico, o Império Babilônico na época era o mais poderoso. Então, onde a Babilônia chegava, ela entrava e arrasava. E a Babilônia estava cercando Jerusalém, cercando o reino de Judá. E aí o rei manda, né, os seus servos irem até o profeta para consultar o Senhor, para que talvez o Senhor faça alguma de suas maravilhas, porque Deus já havia feito antes. A palavra do Senhor mostra que por várias vezes o povo de Israel foi para a luta e quem venceu a luta foi Deus, de forma sobrenatural. Tem passagem onde um anjo só matou mais de 185 mil soldados, né? Enfim, tem uma passagem onde o profeta olha para o céu e vê o exército de Deus, né? As carruagens de Deus, os exércitos de Deus muito numerosos, maior do que o exército que estava cercando também na ocasião. Então, assim, existem, né, passagens onde Deus, de modo sobrenatural, vence as batalhas. E aqui o rei Zedequias, ele pede para os seus servos conversar com o profeta, para o profeta consultar o Senhor, para que o Senhor faça outra maravilha dessa, né? Porque o povo estava prestes a ser destruído ou escravizado. Aí Jeremias, porém, respondeu-lhes, né, através do Senhor. O Senhor usa Jeremias para responder aos servos do rei. Digam a Zedequias: eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Diga a este povo: assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios que o cercam vocês, viverá. Este escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Então, olha o que Deus responde, né, através do profeta Jeremias para o rei. Que ele mesmo vai lutar contra o povo, que é o próprio Deus usando os babilônios para lutar contra o povo de Israel, né? Tá, beleza. Depois a gente entra no contexto do porquê que Deus tá irado, tá muito bravo com o povo, tá? Mas aqui, olha o que Deus fala. Diga a este povo: assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas todo que sair e render-se aos babilônios que o cercam, vocês viverá, este escapará com vida. Então olha só, o que aqui fala, né? Deus ele tá dando uma ordem e ele espera, ele tá colocando dois caminhos, né? Dois caminhos. Aquele que ficar na cidade morre, aquele que se render sairá com vida. Ou seja, Deus está dando uma ordem, Deus quer obediência.
quer viver, se entrega, se rende. Agora, se você ficar, você morre. Então Deus ele está dando escolha. Porém, ele está dando escolha para o povo. Porém, ele já está falando qual que é o melhor caminho, né? Se rende aos babilônios que vocês viverão. Então, Deus ele simplesmente quer aqui fé. Obedeçam a minha palavra, obedeçam a minha ordem, se rendam e vocês vão viver. Agora, se vocês não me obedecerem e ficar, vocês vão morrer. Deus está dando escolhas, porém ele está falando, obedece a minha ordem, se rende para que vocês vivam. Então, o que Deus mostra? Ele quer fé e obediência do seu povo. Ele só quer que o povo tenha fé nas palavras e seja obediente a elas. Amém? Agora, por que Deus está tão irado, tão indignado com o seu próprio povo, o povo que Deus libertou do Egito? E é o próprio Deus que vai matar tanto homens quanto animais. Por quê? Olha só o que o texto continua nos falando. Digam à casa real de Judá, ouçam as palavras do Senhor, ó dinastia de Davi. Assim diz o Senhor, administrem justiça cada manhã. Livrem o explorado das mãos do opressor. Senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra vocês, Jerusalém. Você que está entronizado acima deste vale, na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem, quem nos atacará? Quem poderá invadir as nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porém fogo em sua floresta, que consumirá tudo ao redor. Então olha aqui, Israel naquele tempo estava vivendo fora dos padrões que Deus havia ordenado. Israel não seguia as leis, Israel não seguia os mandamentos, Israel não seguia os estatutos. O povo de Deus, ao qual Deus fez tantas maravilhas, tantos milagres, ao qual Deus salvou, Deus venceu por Israel, Deus fez tantas coisas, mas Deus simplesmente disse, continue me obedecendo, continue servindo a mim, continue obedecendo às minhas leis, continue fazendo aquilo que me agrada, e vocês continuarão tendo as minhas bênçãos. Mas aqui Israel, olha só, não administrava a justiça. Israel não era o rei ali, os governantes de Israel não eram justos. Eles exploravam as pessoas. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não, os governantes exploravam o povo. Os governantes estavam ensoberbecidos. A soberba havia subido ao coração deles. Olha o que Deus diz aqui. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizado acima deste vale, na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem, quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? Então Israel estava soberbo, porque tinha um Deus que vencia tudo, um Deus que fazia milagres e maravilhas em prol do seu povo, né? Israel cresceu, ficou grandão, né? Ficou grandona. Porém, Deus ele só faria essas maravilhas se o povo continuasse obedecendo a ele. Simples. Se me obedeçam, sigam as minhas leis e mandamentos, e eu continuei abençoando vocês. Vocês continuarão sendo prósperos. É o que a palavra diz. Mas a cidade se ensoberbeceu tanto ao ponto de achar ninguém vai nos derrubar, ninguém vai nos vencer, porque Deus é por nós. Porém, eles não estavam seguindo os mandamentos, as leis, a justiça de Deus. Eles estavam fazendo o contrário. E aí ninguém engana Deus, né? Deus não é bobo, né? Pelo amor de Jesus. Aí ele fala assim, eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porém fogo em sua floresta que consumirá tudo ao redor. Então, de acordo com aquilo que eles vinham fazendo, como eles vinham vivendo, o povo todo sofreu, né? O povo todo pereceu. E assim aconteceu que os babilônios invadiram a cidade, atacaram a cidade, consumiram tudo, e o povo foi levado cativo, né? Prisioneiro, ficaram escravos na Babilônia. O tema desta mensagem é esse aqui, ó.
turbulências da vida são frutos das nossas ações. As turbulências da vida são frutos das nossas ações. Se você está passando por algum momento de turbulência, por algum momento de... Se você está vivendo algo insuportável, saiba que você tem culpa no cartório. As suas ações, as nossas ações, elas vão se transformar naquilo que a gente vive. Se você vive de acordo com a vontade do Senhor, você terá uma vida abundante, próspera. Mas se você viver contrário à vontade de Deus, fazendo as suas próprias vontades, você vai colher coisas ruins. E não sou eu que estou falando. É a Bíblia, é a palavra do Senhor. Mas antes, olha só. Vamos ao que Deus quer nos ensinar, né? Vamos àquilo que Deus quer ensinar para a gente com essa mensagem. Como eu falei, é a Bíblia que ensina isso para a gente. Então, para falar um pouquinho sobre a Bíblia, olha o que o próprio Deus fala sobre a palavra, sobre a Bíblia. Ó, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Escrita por homens, mas inspirada por Deus. Para quê? Para ensinar. Para ensinar, para que eu e você, estudando a Bíblia, aprendendo dela, nós estejamos aptos e preparados para toda boa obra. Então, a Bíblia ela é para ensino, ela é para repreensão, ou seja, para mostrar que o caminho que você está errado, e ela é para correção. Ela te repreende, te mostra o caminho errado, e ela te corrige, te coloca no caminho certo. E ela te instrui na justiça de Deus, para que estejamos aptos e plenamente preparados para tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Mas vamos lá. 2 Pedro 1, 20, 21, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia ela é guiada pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que está escrito foram homens que escreveram, mas direcionados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Que ela repreende, corrige e prepara. Escrita por homens, inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. Tudo que está escrito foi o Espírito Santo que usou homens, seres humanos, para escrever. Ponto. Romanos 15, 4 diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, aquele que aprende das escrituras, aquele que estuda a palavra do Senhor, aquele que deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração, ele vai ser perseverante no Senhor e vai estar sempre com bom ânimo, porque ele crê em tudo aquilo que ele está estudando. Então, primeiro, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina vem de Deus, escrita por homens direcionados pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus ela vem para nos ensinar. Primeira coisa, tudo aquilo que o Senhor me usa para entregar é o que a tua palavra, é o que a palavra dele nos ensina. Então, a Bíblia está trazendo para nós uma questão, né, lá no livro do profeta Jeremias, que todas as nossas ações, elas geram consequências. Tudo aquilo que a gente faz gera consequência. A Bíblia, então, a palavra de Deus, voltando aqui, ó, olha só o que Deus fala lá, olha só, eu os castigarei de acordo com as suas obras. Eu os castigarei de acordo com as suas obras. O povo de Israel estava sendo punido por aquilo que eles estavam fazendo. Ou seja, totalmente contrário à vontade do Senhor.
certo? Então, a Bíblia nos ensina isso, que tudo aquilo que nós fazemos tem um retorno, né? A lei da semeadura. Então, ponto. É Deus que fala isso. Tudo aquilo que acontece com a gente é permissão de Deus, Deus permite que aconteça, mas vai acontecer conforme aquilo que nós vivemos. Beleza? Então vamos lá. Deus nos deixou a sua palavra, a Bíblia, os seus ensinamentos, para que todos aqueles que queiram andem segundo a sua vontade e tenham vida. Então, a Bíblia, ela é para aqueles que querem viver. Primeira coisa, você não é obrigado. Eu não estou aqui te obrigando. Deus não está me usando para te obrigar, né? Se você quiser ter vida em abundância, ter uma vida próspera, uma vida boa, uma vida onde você vai ter problema, mas você tem alegria, você tem perseverança, porque você sabe que Deus vai vencer, como Deus fez com o povo de Israel. Sobrenaturalmente, Deus vai vencer todas as suas batalhas. Se você quer isso para você, a Bíblia vai te dar isso. Mas é só se você quiser. É a palavra de Deus, a palavra que Deus nos deixou para nos ensinar, para nos orientar, para nos preparar, para nos capacitar, para nos trazer promessas. Mas é todos aqueles que querem. É só se você quiser. Então você não é obrigado. Amém? Você não é obrigado. Então, aqueles que querem, a Bíblia está... Hoje a Bíblia está até aqui dentro. Ó. Aqui no celular tem... Você não precisa comprar mais Bíblia. Você baixa o aplicativo. Todo mundo tem celular hoje. Todo mundo tem celular hoje. Todo mundo. E outra, se você quiser, você ganha uma Bíblia. Pedir uma Bíblia, vai numa igreja e pede uma Bíblia que eu tenho certeza que alguém te dá. Eu tenho certeza que você não vai ficar sem Bíblia. Então, a Bíblia ela tá disponível a todos. Tá? Agora, se você quiser, é só se você quiser. Você consegue, você pode viver isso. Amém? Vamos lá, continuando. 2. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Então, assim, não adianta a gente... A primeira já começa, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, tá? A gente não vai enganar Deus. Não dá, a gente não vai... consegui passar a perna em Deus. Meu irmão, não seja ingênuo, que não dá para passar a perna em Deus. Não dá para zombar Deus, tá? E aqui, ó, por que eu tô dizendo isso? Porque, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ponto, é aquilo que eu falei. Você vai receber de acordo com as suas obras. Então, tudo aquilo que você planta, você colhe. Não adianta. Não adianta plantar mamão e colher beterraba. Não vai. Você vai plantar mamão, você vai colher mamão. Você vai colher beterraba só se você plantar beterraba, tá? Então, aqui, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Ou seja, se você vive uma vida de acordo com aquilo que você quer, que você acha certo, eu vivo, sou eu que acordo, eu que faço isso, eu que faço aquilo, é eu que vou atrás. Meu irmão, amém, sem problema nenhum, amém. Mete marcha. Só que todo aquele que semeia da carne, de si próprio, das suas vontades, vai colher destruição. E é a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo, meu irmão. É papum. É literal. É literal. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, você vai ter uma vida próspera aqui na terra, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Deus, uma vida que servindo ao Senhor Jesus, vai viver, vai até o momento que Deus te recolher, e depois na eternidade você vai gozar a eternidade junto ao Senhor. É simples assim. Que Deus volta a falar, olha só, eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Mas o próprio Jesus diz a mesma coisa ao contrário. Eu te darei o prêmio de acordo com aquilo que você faz. Deus castiga de acordo com aquilo que você faz, mas também Ele dá a bênção de acordo com aquilo que você faz. Simples, simples. Tudo o que nos acontece é fruto do estilo de vida que vivemos. É isso que eu venho falando desde o começo da mensagem. Tudo o que acontece, todas as situações que acontecem na nossa vida é fruto do estilo de vida que vivemos. Ponto. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Vamos lá. Porém,
Olha só, Deus nos direciona. Como ele direcionou o povo lá na mensagem, ele nos direciona também. A Bíblia está mostrando para mim, para você. Olha só o que Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, vem falar para mim e para você. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus, ele coloca pra gente, ele tá colocando, ó, vida e morte, bênção e maldição. Ele tá colocando, Deus tá falando pra mim e pra você. Eu coloco, você tem escolha de viver uma vida de bênção ou uma vida de maldição. Você tem escolha de viver uma vida de vida abundante, uma vida de morte. Ou seja, uma vida com o Senhor de intimidade, uma vida fora da presença do Senhor. Ou fora da presença não, mas sem a intimidade com Deus. Sem realmente viver os propósitos de Deus. Ele coloca. Porém, gente, ele está te direcionando. Cara, quer ter vida, quer ser abençoado, quer ser próspero, quer ter paz, quer ter alegria, vive para Deus. Vive, ame o Senhor. Ouçam a sua voz. Se apeguem firmemente a Ele. Pois é Ele que é vida. É Ele que é vida. Então, Ele nos direciona. Porém, a gente dá uma escolha. De novo, só se você quiser, é você que vai escolher, meu irmão, minha irmã. Você que vai escolher. Deus, e é Deus que coloca, hein? Vida e morte. É Deus, não é o diabo, não. É Deus que coloca bênção e maldição. Mas Ele te direciona. Vai. Segue a vida que vai ser muito melhor para você. Ele nos ensina. Deus, Ele nos direciona. Deus nos ensina. Olha só. Presta atenção. Ele nos ensina. Olha o que ele fala lá em Gênesis 4:7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus está dizendo, se você fizer bem, será aceito. Mas se não fizer, o pecado está aí. Ele está te ensinando, o pecado está aí. Então faz o bem. Faz o bem para ser aceito pelo Senhor. Porque se você não fizer o pecado está aí. O pecado afasta a gente de Deus. Olha lá em Apocalipse 3, 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, ou seja, aquele que escutou, abriu a porta e deixou ele entrar, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. É Jesus falando, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Está te ensinando. Aqui, Deus está usando a minha vida para falar com você. Deus está usando a minha voz para chegar até o seu ouvido e penetrar o seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração. Abre a porta. Abre a porta. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Abre a porta. Deus está ensinando. Está ouvindo? Abre a porta, abre a porta. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O que está dizendo aqui? Deus está te ensinando como vencer o diabo, como vencer o pecado, ou como fazer. Se entrega ao Senhor. Você faça o bem, ouça a batida do Senhor Jesus à sua porta, abra a porta, se entregue a Ele, submeta-se a Ele, que Ele vai te dar condições de resistir ao diabo. Porque você, por você mesmo, meu irmão, não consegue resistir ao diabo. O diabo é muito mais forte que você, que eu. O diabo é muito mais forte. O diabo é um anjo. O diabo é um anjo caído. Ele tem poder de anjo. Você acha que você consegue bater de frente com um anjo? De jeito nenhum. Mas Deus, Ele dá se nós nos submetermos a Ele, ou seja, se nós nos sujeitarmos a Deus, nos entregarmos ao Senhor, viver a vontade dEle, deixar com que as vontades dele sejam feitas na nossa vida, não viver por nós mesmos, ele vai nos dar capacidade de resistir ao diabo. E o diabo vai fugir de nós. Ele vai fugir. É isso, Deus está te ensinando como fazer. E Deus nos ajuda, capacita. Olha só. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todos nós temos necessidade, todos nós temos momentos de turbulência, de preocupação, de problemas, mas Hebreus 4:16 nos fala: aproximemo-nos com confiança a Ele, ao trono da graça, e encontraremos graça, ou seja, poder, capacitação que vem do Senhor para ajudar a mim e a você no momento da necessidade. Então Deus, ele nos ajuda, Deus nos capacita, só precisamos nos aproximar dele com confiança, e ele vai derramar sobre nós graça, que é poder para poder vencer os momentos de adversidade. Em toda a nossa necessidade, ele nos entrega, ele nos derrama a sua graça, que é poder para passar por cima de obstáculos. Olha que maravilha. Oh, Jesus, eu te amo, Senhor. Porém, tudo é permissão de Deus. Tudo está sob permissão de Deus. Tudo. Olha só o que 1 Coríntios 10:13 nos mostra, que tudo é permissão dele. Tudo é permissão de Deus, porque tudo está sob o controle dele. Olha só. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, você vai ser tentado. Mas é permissão de Deus, porque ele não permitirá que seja tentado além. Mas quando forem, porque Deus permitirá que sejam, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, olha só, aqui mostrando mais uma vez que tudo é permissão dele, que ele permite a tentação, ele permite que nós sejamos tentados, e traz de novo, porém, ele providenciará um escape. O próprio Deus providenciará um escape. Ele permite, mas ele, né, como aqui, né, fala, né, no Hebreus 4:16, para que a gente se aproxime do trono dele, para que recebamos graça. Aqui já mostra a mesma coisa. É o próprio Deus que, se você entender que tudo é permissão de Deus, você sabe que tem um propósito. Eu vou chegar nisso mais para frente um pouquinho, já estamos acabando a mensagem. Mas a gente entende que ele permite, mas ao mesmo tempo ele que dá o escape. Então é tudo permissão de Deus. Tudo que você está passando, meu irmão, minha irmã, é permissão de Deus. Deus permite, porém, lembra que é tudo fruto da sua escolha. É tudo fruto do teu e do meu estilo de vida. Tudo que nós vivemos é fruto daquilo que nós, tudo aquilo que nós, é fruto de tudo aquilo que a gente vive. Tudo aquilo que a gente está vivendo é fruto do nosso estilo de vida, tá? Fruto do nosso estilo de vida. Então vamos lá. E Deus permite para dois propósitos. Vamos lá. Propósito primeiro, ensino. Então, se você é um servo do Senhor, se você vive debaixo da vontade do Senhor, se você está passando por um momento de tribulação, de preocupações, de problemas, tá tudo ali revirado, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. É para o seu ensino, é para você aprender, é para você se fortalecer, é para gerar um testemunho através de você, para que outras pessoas recebam aquilo, e da mesma maneira que você venceu, ou seja, no Senhor, essa pessoa vence também. Está gerando um testemunho em você. Olha só. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, você ama o Senhor? Você está vivendo de acordo com o propósito de Deus? Você está vivendo segundo a vontade do Senhor? Você entregou sua vida para Deus? Você é servo? Você se consagra todos os dias? Você agrada ao Senhor? A sua vida agrada ao Senhor? Você é discípulo de Jesus? Então, saiba que tudo que está acontecendo é para o seu bem. Tudo é para o seu bem. Tudo. Nada é para o teu mal. E é para te gerar ensino, é para te ensinar algo, e é para gerar através de você testemunho, para que Deus seja glorificado, porque o Deus que te permitiu esse problema é o Deus que vai te gerar escape, e através desse escape você vai vencer essa adversidade e você vai dar testemunho do Senhor.
para que o nome dele seja glorificado. Amém? Romanos 8:28 nos mostra isso. Propósito segundo, e assim, esse é para você que ainda não conhece o Senhor na intimidade, é que você possa conhecê-lo, é que você possa conhecer o Senhor. Então, tem dois propósitos. Aquele que vive debaixo da vontade de Deus e está passando por problemas e adversidades, é para gerar, para ensinar, preparar e gerar testemunho. Para você que não conhece o Senhor, para você que está aqui ouvindo essa mensagem e você não tem uma vida de intimidade com o Senhor, está passando por problema, vai passar por problema, passou por problema, é Deus querendo se apresentar para você, que você o conheça como eu conheço na intimidade. E olha só, lá em Jó, o que a palavra vem nos mostrar. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, tudo que Jó possui. Apenas não encoste um dedo nele. Deus mandou, Deus falou para Satanás: pode fazer o que você quiser com Jó, só não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E se você lê o livro de Jó, se você não conhece, lê o livro de Jó. Vai lá na Bíblia e lê o livro de Jó. Jó perdeu tudo. Tudo. Mas Jó era um homem justo. Jó era um homem que Deus fala para Satanás: lê o livro de Jó para você ver. Mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que um homem justo, um homem que era temente ao Senhor, Deus permitiu com que Satanás tocasse em tudo dele, ao ponto de tirar até os filhos dele. Matou os filhos de Jó. Mas Deus falou: não toque nele. Por quê? Olha o que no final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, o próprio Jó vem falar: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Jó conhecia Deus através dos outros. Jó conhecia Deus através da tradição. Jó, ele era justo, ele era um homem temente ao Senhor, porém ele não conhecia o Senhor na intimidade. Ele conhecia o Senhor de ouvir falar. E ele fala: mas agora os meus olhos te viram, os meus olhos te veem. Agora eu vejo o Senhor. Agora eu sei que o Senhor é Deus. Agora eu sei que o Senhor é maravilhoso. Agora eu quero viver para o Senhor. Agora eu quero falar do Senhor. Agora eu quero te amar, eu quero te levar para outras pessoas. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas não conhecia Deus na intimidade. E aí Deus permitiu que tudo acontecesse com Jó para que Jó pudesse conhecer Deus na intimidade. Olha que lindo. Então, se você está passando, meu irmão, minha irmã, por situações, por problemas, se você está realmente aí vivendo e está ouvindo essa mensagem, Deus quer se apresentar para você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ser íntimo de você. E é isso, meu irmão, é isso, essa palavra maravilhosa do Senhor para nossas vidas, né? Entendendo que tudo aquilo que a gente vive, toda a circunstância da nossa vida, tudo que a gente passa é fruto daquilo que a gente vive, tá? Tudo. Então, se você está passando por problemas e se você é temente ao Senhor, entenda que é para o seu bem, é para te fortalecer. É para que o nome dele seja glorificado. Se agarre ainda mais a ele, porque ele vai vencer essa adversidade. E se você está vivendo problemas, turbulências e não conhece a Deus, agora é o momento. Agora é a hora de você se aproximar dele. Agora é a hora de você buscá-lo. Agora é a hora de você realmente se agarrar a ele firmemente, para que você tenha intimidade com ele e que mesmo debaixo das tribulações, você entenda que ele é Deus, que ele tem um propósito, que ele vai vencer para você, para que você tenha essa vida de intimidade. Porque lá quando Deus, o rei da Babilônia, joga Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, a fornalha ardente que o rei manda esquentar a fornalha 7 vezes mais, que até os homens que jogaram eles na fornalha morreram com as labaredas, mas eles não. Quando o rei olha e fala assim: não eram 3 homens que nós jogamos na fornalha? E os servos: sim, mas eu vejo 4 e vejo um como a semelhança do filho de um Deus. Deus, ele não vai impedir fornalhas na sua vida, fornalhas ardentes na sua vida. Porém, ele mostra
nessa passagem que ele não vai impedir isso, mas ele estará com você. Ele estará com você dentro da fornalha. E ali na fornalha nada foi queimado de Sadraque, Mesaque e Abednego. Roupa, cabelo, pele, nada. A única coisa que foi queimada, porque quando eles saíram, eles entraram amarrados com cordas. Quando eles saíram, as cordas haviam arrebentado. Ou seja, Deus vai te dar Deus vai te libertar, Deus vai te dar o livramento, Deus vai te dar o escape. Mas ele não vai impedir que você passe pela fornalha, pelas turbulências, mas ele estará com você, ele te dará o livramento. Amém, glória a Deus, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, tchau, tchau.